Bom, pessoal, mudei um pouquinho o cenário, que lá começou a bater sol. Bom, então vamos lá. Falei sobre o conto Negrinha, agora eu vou embalar, vou falar sobre o conto Amor, da Clarice Lispector. Aí, nesse momento a gente já está na terceira geração modernista, ou geração de 1945, que é um momento em que a nossa literatura deixou para trás o ciclo do romance regionalista ou o ciclo dos romances de questões sociais, quando eles não eram propriamente regionalistas, tá? Que acabou se tornando uma espécie de tendência meio cansada na nossa literatura e que perdeu um pouco o sentido com o fim da Era Vargas. Então, nesse momento, autores como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e outros vão encontrar seus caminhos para buscar principalmente uma visão mais universalista da literatura. E Clarice Lispector segue por esse caminho. Clarice é uma autora com um estilo próprio, então é fundamental conhecer esse estilo para poder fazer a leitura do texto. A Unicamp seleciona apenas um conto de cerca de 10, 12 páginas, dependendo da edição, e é um conto digamos assim, é um conto-chave para compreender o estilo de Clarice Lispector. Então foi muito feliz a escolha da Unicamp nesse sentido. Clarice é uma autora de investigação da intimidade. Então, se houvesse algo para definir bem incisivamente o que é Clarice Lispector, a gente pode dizer que ela é uma escritora que mergulha fundo na intimidade para buscar questões existenciais. Não apenas, mas principalmente as questões existenciais do ser feminino, do ser mulher. O que a torna uma autora do feminino sem ser uma autora feminista, posto que ela não se engaja com questões dessa ordem. Ela tem um engajamento social a partir de certo momento, tá, na sua obra, mas não é o caso, né, do conto Amor. Esse conto, publicado na obra Laços de Família, dos anos 60, ele conta a história da personagem Ana. Ana é a prototípica mulher-mãe, mulher-esposa, mulher dona de casa, que ela sai da vida doméstica e cai numa nova vida doméstica, então a vida, né, em que ela foi criada como filha, ela passa a reproduzir esses modelos como esposa, mãe e responsável pela sua própria casa. A mulher que faz as cortinas, que cuida da casa. E no seu cotidiano, né, ela acorda, faz o café da manhã, prepara os filhos para a escola, o marido leva os filhos para a escola, ela cuida da casa, faz o almoço, deixa tudo em ordem, as crianças vêm com o marido, almoçam, eles saem de novo. Tá? Esse é o cotidiano de Ana. Mas há um momento ali, não é, no finalzinho da tarde, em que ocorre o que ela chama de aquela hora perigosa da tarde. Aquela hora em que, não é, Ana percebe que algo dentro dela pode se quebrar, pode se revelar. Né? E no dia em que se passa o conto, Ana sente a chegada dessa hora perigosa e ela sai. Ela vai ao mercado comprar ovos, porque ovos, né, nunca são bastante, nunca faltam, nunca é demais ter ovos. Tá? O ovo é uma metáfora recorrente na obra da Clarice Lispector. Tá? Nós vamos encontrar o ovo em outros contos, né? O ovo como uma vida em potencial, por exemplo. Tá? Mas eu não vou me deter nisso agora. Bem, ela sai, vai comprar ovos, vai ao mercado, compra os ovos. Quando ela está tomando o bonde de volta, é um momento muito importante, é um momento de revelação. Ana, né, ela olha para o lado de fora do bonde e vê um cego mascando chiclés. Ela usa bem essa palavra, chiclés. E é uma metáfora interessante porque a gente imagina um homem cego, aqueles olhos esbranquiçados, e o chiclete, né, rodando dentro da boca como se fosse uma engrenagem. Aquilo causa uma angústia em Ana, né, uma angústia bem sartreana, é a náusea de Sartre, é a náusea de viver, mas ela não percebe ainda o que é isso. Tá? Ela profundamente angustiada, ela segue. E ele perdida nessa angústia, nesse sentimento, ela não nota uma guinada do bonde. Veja, o bonde, aquilo caminha nos trilhos, né? Como a vida dela caminhava também em trilhos. E ela se desequilibra e deixa a sacola cair. Nesse momento ela dá um grito. E esse grito perturba a ordem,
né? É como se alguma coisa tivesse ameaçado sair do trilho, alguma coisa tivesse ameaçado, né, a sair dessa programação existencial. Então todos olham para ela, né, ela fica meio envergonhada, acanhada, desce no jardim botânico, ela caminha, né, então veja, ela sai de um trilho e ela entra naquele caminho. Imaginem assim, aquele caminho com as palmeiras imperiais simetricamente plantadas lado a lado. Então ela também é um caminho simétrico, também é um trilho da vida. Ela sai de um trilho e entra em outro. E ela chega num ponto, ela se senta a um banco, ela vê um gato ali se lambendo, sente uma certa inveja do gato, e é então que ela contempla a natureza e percebe como aquelas leis que regem a vida dela, né, do acordar, do cuidar dos filhos, do cuidar da casa, né, do ser essa mulher que se encaixa em tudo, aquilo não existe na natureza. Ela então volta para casa, era uma noite em que haveria ali visitas, e as pessoas vêm as outras crianças, e ela olha para aquela vida doméstica toda, já não com os olhos de antes, de como quem se enquadra, mas com os olhos da revelação, os olhos pós-epifania, né, depois de ter compreendido o que a imagem do cego quebrara dentro dela, que era aquela percepção alienada desse ser mulher, desse ser esposo, desse ser dona de casa, desse ser mãe, né, enfim, de se enquadrar. Ela pode romper ou não com isso. Ela pode fazer ou não o que a personagem Lisbela faz em Lisbela e o Prisioneiro de Osmanlins. Desculpa. Mas não. Né? Todos vão embora, ela arruma a casa, põe as crianças para dormir, ela abraça um dos filhos, pede desculpa. O marido acha aquilo estranho e a chama para se deitar. E aí no final ela segue a rotina de sempre. Ela mecanicamente escova os cabelos, né? Aquele é um gesto mecânico que lembra muito o gesto do cego mascando chiclete. Tá? É um conto de profundidade psicológica imensa, complexo, de uma leitura não tão fácil quanto Negrinha, tá? E portanto com um potencial para questões perigosas na Unicamp. Tá? Como é um texto curto, nós temos ainda alguns dias, hoje é terça-feira, a prova é no domingo, eu recomendo que você procure, se você encontra esse texto na internet facilmente, tá? Recomendo que você dê uma lida no conto, ok? Até a próxima.